Bom dia, turminha! Hoje nós vamos iniciar uma unidade nova de ciências, a unidade 9, e nós vamos aprender sobre o Sol e a sombra. Então, abram o livro nas páginas 54 e 55. O que eu sei? O que você observa no céu da imagem? O céu está azul e o sol está nascendo ou se pondo. Eu não consigo identificar muito bem, mas acho que ele está nascendo. Na imagem, o sol parece estar na frente ou atrás das crianças? O sol parece estar atrás das crianças, né? E as sombras das crianças estão na frente ou atrás delas? Você sabe por que isso acontece? Então, as sombras das crianças estão projetadas para frente. As sombras estão na frente delas. Por que será que isso acontece? Vamos descobrir? Ideias em construção. A formação de sombras acontece a todo momento em nosso dia a dia. Veja, por exemplo, a sombra do menino que aparece na imagem ao lado. Então, a sombra do menino está sendo projetada na frente dele, na parede. Forme uma dupla com um colega e responda. Você já observou que a sua sombra muda de tamanho ao longo do dia? Por que você acha que isso acontece? Vocês já repararam que a sombra de vocês muda de tamanho ao longo do dia? Às vezes ela está menor, às vezes ela está maior. Às vezes ela está na frente, às vezes ela está atrás. Nesta unidade, nós vamos descobrir por que isso acontece. Como isso acontece? Quer saber mais? Aqui vai a dica de um livro chamado Sombrinhas, escrito por Jean Galvão. Esse livro conta a história de um menino que gosta de brincar fazendo sombras. Ele também ensina a fazer diferentes tipos de sombras com as mãos. Será que a posição do sol tem alguma influência sobre a formação das sombras? Para responder a essa pergunta, vamos fazer um experimento? Confira na seção a seguir o procedimento necessário para essa atividade. Então, essa atividade sobre a posição do sol é tarefa de casa. Então, a página 57 é tarefa de casa. Vamos descobrir. Destaque as páginas 161, 163 e 165 do material complementar e vá para um local com sol. Sol é o que não falta aqui em Ribeirão Preto, não é mesmo? Então, essa é uma atividade para ser realizada ao ar livre.
Coloque um lápis em cima da marcação localizada no centro de uma das páginas destacadas e desenhe a sombra que se formou. Então, vocês vão colocar o lápis em pé no centro da folha e vão desenhar, vão contornar a sombra que se formou. Desenhe também a posição do Sol em relação ao lápis. Sol está atrás, está na frente. Desenhem a posição do Sol em relação ao lápis. Anote o horário em que foi realizado o registro. Repita o mesmo procedimento em 3 horários diferentes ao longo do dia, utilizando as 3 páginas disponíveis no material complementar. Em todas as etapas, as folhas deverão ser posicionadas no mesmo local. Além disso, é necessário usar o mesmo lápis nos 3 procedimentos. Então, vocês têm aí 3 folhas. Então, vocês devem usar o mesmo lápis nas 3 folhas. Então, vocês vão repetir esse procedimento. De manhã, bem cedinho, logo que o sol nasceu, no meio do dia, no horário do almoço, mais ou menos, e do meio para o final da tarde, antes do sol se pôr. Então, vocês devem posicionar a folha sempre no mesmo lugar, tá bom? E vocês vão desenhar, contornar a sombra do lápis, anotar os horários e desenhar a posição do sol em relação ao lápis, tá bom? Agora, com base em suas anotações, responda. Então, depois que vocês fizeram esse experimento, o sol permaneceu na mesma posição nos 3 horários? Sim ou não? E a sombra do lápis permaneceu na mesma posição? Sim ou não? E o tamanho da sombra do lápis? Houve alguma alteração? Meça os desenhos das sombras com uma régua para verificar. Meça significa medir, tá bom, pessoal? Então, vocês vão medir com uma régua o tamanho das sombras que vocês contornaram, que vocês desenharam. E aí, vocês vão responder se as sombras do lápis têm o mesmo tamanho, sim ou não. A posição do sol teve alguma influência sobre a formação da sombra do lápis? Justifique a sua resposta. Então, depois de realizar esse experimento, vocês acham que a posição do sol interfere na formação da sombra do lápis? Sim ou não? E por quê? Construindo conhecimentos. O planeta Terra faz um movimento constante, girando em torno de si mesmo. Por isso, temos um período iluminado pelo Sol,
que chamamos de dia, e o outro período sem a iluminação do sol, que chamamos de noite. Nós não percebemos o planeta Terra girar, mas é esse movimento que torna possível a existência dos dias e das noites. No lado iluminado pelo sol é dia e no outro lado é noite. Então, pessoal, não é o sol que se mexe, é a Terra que se mexe. A Terra gira, a Terra dá uma volta em 24 horas. Essa volta que ela dá se chama rotação. Então, a face da Terra que está voltada para o Sol fica dia, e a face da Terra que não está voltada para o Sol fica de noite, tá bom? Movimento aparente do Sol. Quando observamos o céu durante o dia, temos a impressão de que o Sol está se movimentando, mas, como vimos, ele está parado. E o que se movimenta é o nosso planeta, a Terra. A expressão nascer do sol é utilizada para falar sobre o momento em que ele surge no horizonte pela manhã. Já a expressão pôr do sol é usada para se referir ao momento em que ele desaparece no horizonte à tarde. Então, o nascer do sol é quando o sol surge no horizonte bem cedinho. E o pôr do sol é quando ele desaparece no horizonte no finalzinho da tarde. As palavras e o texto. Então, horizonte é a linha em que a superfície do solo ou da água parecem se unir ao céu. Durante esses dois momentos, vemos o sol bastante baixo no céu, tocando o horizonte. Já ao meio-dia, ele fica bem no alto. Essa mudança na posição do sol no céu ao longo do dia é chamada de movimento aparente do sol. Então, ao nascer do sol e no pôr do sol, o sol fica bastante baixo no céu, tocando o horizonte. Já ao meio-dia, no horário do almoço, ele fica bem lá no alto. E essa mudança de posição do sol é chamada de movimento aparente do sol. Observe esse momento nas imagens a seguir. São duas fotografias da ponte Golden Gate, localizada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em dois períodos diferentes. Então, vamos comparar as duas imagens. A primeira imagem. Pela manhã e à tarde, podemos ver o sol tocando o horizonte. Então, o sol está aqui
bem baixo, tocando o horizonte. Isso acontece ao nascer do sol e no pôr do sol. E na segunda imagem, na mesma ponte, próximo ao meio-dia, podemos ver o sol em sua posição mais alta no céu. Então, no horário do almoço, ao meio-dia, o sol está lá no alto do céu. Lembrando que não foi o sol que se mexeu, foi a Terra que girou. O amanhecer está relacionado ao nascer do sol, ou seja, é quando a parte do planeta em que estamos começa a ser iluminada pela luz solar. Devido ao sentido em que a Terra gira, o Sol nasce em uma direção, chamada de nascente. Então, o amanhecer está relacionado ao nascer do Sol. E essa direção é chamada de nascente. Ao entardecer, o sol se põe na direção oposta, chamada de poente. É quando a parte do planeta em que estamos deixa de ser iluminada pela luz solar. Então, o entardecer é quando a face da Terra, para de receber a luz solar. E essa direção é chamada de poente. Então, aqui, o amanhecer. O sol está nascendo. Ao meio-dia, o sol está bem lá no alto do céu. Ao entardecer, o sol está se pondo. E à noite, o sol já se pôs. A Terra fica iluminada somente pela luz do luar, pela luz da lua. Representação do movimento aparente do Sol. Lembrando que não é o Sol que se mexe, é a Terra que gira. Aí acontece o movimento aparente do Sol. O nascer do sol, o sol do meio-dia, o pôr do sol e a noite. Aplicando a ciência. Conhecer o movimento aparente do Sol é muito importante para os arquitetos. Esses profissionais projetam casas e edifícios e, para isso, consideram a posição do Sol no céu. Assim, eles conseguem, por exemplo, evitar a exposição prolongada de um prédio ao Sol ou posicionar uma piscina em um local que receba luz solar durante a maior parte do dia. Então, nesta imagem, a sombra da casa impede que a piscina receba luz solar. Tá vendo? A casa tampou a piscina. A luz solar não consegue chegar na piscina. Então, a piscina fica muito gelada. Então,
O trabalho do arquiteto é posicionar a casa e a piscina nos locais corretos. Por exemplo, já aqui a piscina foi posicionada longe da sombra da casa, favorecendo a passagem da luz. Aqui, o arquiteto foi muito inteligente, foi muito esperto. Ele posicionou a piscina em um local que bate luz solar e a piscina não fica tão gelada, né? Você sabia? Antigamente, as pessoas não sabiam que a Terra se movimenta e buscavam outras maneiras de explicar a origem do dia e da noite. Os indígenas, por exemplo, criavam teorias para explicar diversos fatos da natureza. Essas teorias, hoje em dia, são conhecidas como lendas. A nossa aula de ciências termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de começar a aprender sobre o sol e a sombra. É um assunto muito interessante, não é mesmo? Na aula que vem, nós vamos conversar e aprender mais um pouquinho sobre esse assunto. Um beijo, um abraço e até amanhã!